Olá, entenda as origens do conflito entre Irã e Israel, os desdobramentos da guerra que durou 12 dias e as consequências para o BRICS. Geopolítica é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o consultor legislativo de Relações Internacionais do Senado Federal, Arthur Leone. Arthur, bem-vindo ao Cidadania, bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui para debater um tema que é tão importante e atual. Sim, nós estamos gravando essa entrevista no final do mês de junho, poucos dias depois do declarado cessar-fogo entre os dois países, com a participação dos Estados Unidos, e estamos perto do encontro do BRICS, que acontece em julho de 2025. Mas vamos começar explicando para as pessoas as origens desse conflito. Irã e Israel já foram países que tiveram relações cordiais, relações amigáveis. E em um momento da história desses dois países, começaram esses conflitos. Conta para a gente um pouco da origem dessa história, inclusive da origem do Estado de Israel, hoje no Oriente. Perfeito, Marcelo. Durante boa parte da Guerra Fria, o relacionamento entre Israel e Irã ele foi cordial. Muito embora, quando da aprovação do plano de partilha da Palestina, em 1947, nas Nações Unidas, o Irã tivesse votado contra, com a ascensão da monarquia em 1953, do Shah Reza Pahlavi, o Irã empreendeu uma série de reformas pró-Ocidente. Então, o relacionamento com os países do Ocidente e também com Israel, ele era, em grande medida, cordial. A partir da Revolução Islâmica, que se consagra a supremacia do jurisconsulto, que estabelece uma república islâmica de fato no Estado do Irã, as relações já começam a ter certos atritos e ficam abertamente hostis desde a Guerra do Golfo em 91. Alguns fatos contribuem ainda mais para essa tensão. O atentado à embaixada israelense em Buenos Aires em 94, há suspeita de que houve participação do Estado iraniano. Atentados em 1994 à Associação Mutualista Israelense também em Buenos Aires, além do financiamento do Irã a grupos como Hamas, a Jihad Palestina e o Hezbollah. Então, no século XXI, esse relacionamento atinge o seu momento mais crítico na história entre os dois países. Bom, essa relação entre o Irã e esses grupos que também têm conflitos armados com Israel, o caso do Hamas, essa guerra na faixa de Gaza, esse é um ponto importante para trazer, você explicar a relação entre os dois países, Israel, Irã e esses grupos, né? Depois do cessar-fogo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que o foco voltaria a ser a faixa de Gaza. Qual é a relação do Irã com esse conflito entre Israel e a invasão à faixa de Gaza, os bombardeios, enfim? Perfeito. O Irã é um país persa, islâmico também. No entanto, ele é um país xiita, ao passo que o Hamas, que é o principal grupo armado que atua na faixa de Gaza, é um grupo sunita. Pode causar estranheza essa aliança entre distintos grupos do Islã, mas é uma aliança de ocasião. Muito embora o Hamas seja sunita, ele recebe financiamento iraniano, apoia o Irã em muitas das suas causas e ambos concordam na necessidade de destruir o Estado de Israel. Isso é um vetor fundamental da política externa iraniana. Atualmente, o regime iraniano não reconhece o Estado de Israel, acredita que o território da Palestina histórica é do povo palestino e, portanto, o Estado israelense deve ser destruído. O Irã também tem uma série de alianças na região com outros grupos aí de origem de vertente também xiita. É o caso dos Houthis no Iêmen, algumas milícias xiitas no Iraque também e na Síria. Então, é uma confluência de fatores muito complexa e as alianças muitas vezes são de ocasião, o que torna esse conflito ainda mais peculiar. Dentro desse xadrez político, geopolítico, o principal motivo declarado por Israel para bombardear o Irã foi
a questão das armas atômicas, né? O desenvolvimento de pesquisa de enriquecimento de urânio pelo país persa, pelo Irã, que o Estado de Israel considera que estaria havendo ali o desenvolvimento de armas nucleares. Existe um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é assinado por vários países, e existe também, nesse contexto, a Agência Internacional de Energia Atômica. Explica para a gente o que é esse tratado, qual é essa questão das armas atômicas e qual o papel dessa agência dentro desse conflito. Perfeito. É interessante observar também, Marcelo, que o programa nuclear iraniano ele começa na década de 50 com a ajuda norte-americana. O presidente Eisenhower, no seu discurso Átomos para a Paz, propôs uma cooperação nuclear com países que tinham pesquisas menos desenvolvidas nesse campo, e o Irã foi um dos beneficiados. Então, até 79, até a eclosão da Revolução Islâmica, os Estados Unidos foi o principal impulsionador do programa nuclear iraniano, em conjunto com outros países europeus ocidentais. O Irã é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, como você bem observou. É um tratado que objetiva congelar o poder mundial. Basicamente, olha, quem tem armas nucleares até a edição do tratado se reservava o direito de possuir essas armas nucleares e, a partir de então, novos países não teriam direito a essa arma. O Irã, ele renunciou à posse de armas de destruição em massa porque ele é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele também é parte da Convenção de Armas Químicas e também da de Armas Biológicas. Além disso, ele assinou o protocolo adicional ao tratado, embora não o tenha ratificado. Então, nesse contexto, a Agência Internacional de Energia Atômica assume um papel fundamental. A Agência Internacional foi criada em 57, tem sede em Viena e é o principal órgão responsável por garantir o uso pacífico da energia nuclear e evitar essa proliferação. No entanto, em 2002, foi descoberto um programa não declarado de enriquecimento de urânio no Irã. Foi um momento, então, que o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica decidiu realizar inspeções e o Irã recusou. Então, se acendeu um primeiro alerta sobre o programa nuclear iraniano e os eventuais objetivos do regime em relação à energia nuclear. O caso é levado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, com apoio brasileiro, inclusive, e é um momento em que o Irã interrompe, isso em 2006, o Irã interrompe completamente sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Desde então, uma série de sanções foram levadas a cabo pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o regime iraniano, objetivando trazer o Irã de volta à mesa de negociações, abrir suas instalações para visita de inspetores da agência, no entanto, sem êxito. O Brasil também tentou negociar, inclusive em conjunto com a Turquia, a declaração de Teherã. Foi o momento mais alto da política externa brasileira na última década, em que a gente tentou estabelecer que o Irã exportasse urânio e recebesse em volta esse combustível enriquecido, para que o processo de enriquecimento não fosse feito dentro do território iraniano. No entanto, uma nova rodada de sanções do Conselho de Segurança da ONU foi levada a cabo e a declaração não prosperou. Curioso observar que o Brasil, inclusive, vota contra essa rodada de sanções, enquanto membro não permanente do Conselho, por entender que os esforços de cooperação que a gente tentou obter por meio da declaração de Teherã, eles seriam obliterados. Então, há um longo histórico de tentativas de negociação diplomática, de inspeções em loco, que não surtiram efeitos no Irã. Você tem, em 2015, a assinatura de um plano conjunto de ação abrangente, um plano que envolveu os 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Alemanha, uma facilitação da União Europeia, que objetivava congelar o programa iraniano, levantar sanções contra o Irã e permitir a inspeção. Os Estados Unidos foi parte também, no governo Obama, mas quando Donald Trump assume, ele adota uma postura de pressão máxima contra o regime iraniano, isso já no primeiro mandato, e retira os Estados Unidos do acordo. É um momento de inflexão, novamente, um acordo, idas e vindas. O governo Biden tenta retomar as negociações e Donald Trump assume novamente pressão máxima no Irã.
Havia negociações em curso entre os Estados Unidos e Irã nesse ano, mediadas pela chancelaria de Omã, a respeito do programa nuclear, mas com os ataques, elas foram interrompidas. Esses ataques começaram por parte de Israel. O Irã sempre tem afirmado que os seus estudos em energia nuclear são para fins pacíficos. Já Israel e o próprio presidente Donald Trump disseram que não, e esse foi o motivo dos bombardeios. Agora é interessante notar, em 2015, quando Netanyahu estava chefiando Israel, numa declaração na Assembleia das Nações Unidas, ele chegou a declarar que o Irã estaria há semanas de ter a sua bomba atômica. Essa fala se repetiu em 2018. De lá para cá já se passaram muitos anos e até agora nada foi provado com relação a isso. Vem agora essa guerra, a afirmação se repete de que o Irã estaria muito perto de ter a sua arma nuclear, ou que já tivesse até bombas atômicas, e os Estados Unidos encerra o conflito com 3 bombardeios precisos às instalações nucleares do Irã. É possível acreditar que nós temos um cessar-fogo realmente sustentável, que o programa de estudos, o programa de enriquecimento de urânio e de desenvolvimento de energia nuclear iraniano chegou ao fim? Bom, essa pergunta é muito pertinente. É muito difícil cravar isso de maneira precisa. A realidade é que os Estados Unidos não têm relatórios de campo a respeito da extensão dos danos que foram causados nessas usinas. E ainda que elas tenham sido danificadas, não se sabe o grau de dano que causou elas e todo o know-how de cientistas nucleares, de engenheiros nucleares, de 30, 20 anos de programa nuclear, certamente ele não pode ser destruído com uma bomba apenas. E especula-se, inclusive, que o urânio enriquecido ele é um material muito denso. Ele é tão denso e transportável quanto uma barra de ouro. Então, há uma especulação muito forte que todo o urânio enriquecido que tinha dentro dessas usinas, ele foi removido antes dos ataques, o que tornaria ainda o Irã uma potência nuclear, né? A poucos passos de atingir, a ter condições de ter uma bomba atômica. Então, quais seriam as implicações desse ataque, num primeiro momento? Bom, o regime iraniano pode ver como uma ameaça existencial a si mesmo e acelerar o processo de busca pela bomba. Ou pode, de fato, chegar a uma mesa de negociações em condições mais desfavoráveis, como os Estados Unidos almejam. Bom, o Irã hoje é parte do BRICS, né? E esse é um dos pontos da nossa conversa. Essa guerra, ela tem, na parte dos BRICS, uma declaração conjunta de condenação aos ataques, inclusive citando o ataque às usinas nucleares, considerando que foi um ataque a usinas nucleares para fins pacíficos. Quais as consequências desse conflito para o BRICS? E mais, é possível acreditar que todos os países do BRICS, que hoje são 11 países, estejam realmente em uníssono nessa questão, num posicionamento favorável ao Irã? Perfeito. É interessante de observar os países isoladamente e também em conjunto, enquanto agrupamento coletivo do BRICS. O BRICS, como o senhor falou, editou essa nota condenando os ataques por entender que constitui uma clara violação ao direito internacional. Né? É curioso observar que a Carta da ONU permite o uso da força em situações de legítima defesa. Mas essa legítima defesa ela não pode ser preventiva. O governo de Israel, desde 1981, quando lançou uma operação também para destruir usinas nucleares no Iraque, tem uma doutrina de segurança nacional inaugurada pelo primeiro-ministro Menachem Begin, que considera que o Estado de Israel deve conduzir ataques preventivos contra qualquer Estado que tenha possibilidade de adquirir armas nucleares. Quando houve esse ataque em 81, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou fortemente, mas é parte da doutrina de segurança do Estado israelense, embora não encontre guarida no direito internacional. Há outras teses que países buscam defender também como legítima defesa de nacionais, como os Estados Unidos fez em 89 no Panamá, a Rússia faz na Crimeia, mas são teses que não encontram guarida no direito internacional.
O BRICS, então, condena esse ataque por visualizar uma clara violação do direito internacional e do direito internacional humanitário, porque ao atacar uma usina nuclear, você tem grandes riscos de liberar forças perigosas, incontroláveis, apresentando grande risco também para a população civil. Mas, isoladamente, cada país tem o seu interesse em jogo e o grau de apoio ou condenação ao Irã, ele vai variar. A Rússia é um grande aliado do país persa, mas dificilmente Moscou vai se envolver diretamente no conflito. Mas a cooperação entre os dois países é muito íntima. Os drones que a Rússia utiliza para atacar a Ucrânia são drones de produção israelense, de produção iraniana. A arma antiaérea iraniana é de produção russa, de produção soviética. Mas Putin, inclusive, se ofereceu para mediar o conflito, embora tenha sido negado, mas um envolvimento mais direto de Moscou, de Pequim, é muito difícil de se acreditar. Para o Brasil, a maior preocupação são implicações econômicas, né? O desarranjo dos mercados no Oriente Médio, a gente condena o ataque, prega uma solução negociada, como é prática da nossa diplomacia, mas evitamos maior envolvimento, seja com qualquer um dos lados. Em 2025, o Brasil está exercendo a presidência do BRICS. E em julho, vai acontecer um pouco depois de gravarmos as entrevistas, talvez a pessoa que está vendo a entrevista esteja vendo num reprise, mas o fato é que a guerra terminou em meados de junho, o cessar-fogo, pelo menos, foi declarado em meados de junho, há poucos dias da cúpula do BRICS, que acontece em julho, no início de julho, no Brasil. O posicionamento do Brasil no início do conflito foi de condenação dos ataques a Teherã. O país já teve outras declarações, no caso, sobre a faixa de Gaza, que danificaram as relações entre Brasil e Israel. E esse país, Israel, tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Uma das bandeiras, ou a principal bandeira do BRICS em 2025 tem sido uma nova ordem mundial, né? Uma nova ordem mundial que priorize o protagonismo dos países do sul global dentro desse rearranjo geopolítico. Quais podem ser as consequências para o Brasil e para o BRICS a partir desses conflitos e do posicionamento brasileiro, especificamente do posicionamento brasileiro, ou principalmente do posicionamento brasileiro, de condenação aos ataques feitos contra Teherã, que nos últimos dias já foram mudando um pouco de tom, né? As últimas declarações do presidente Lula foi de que ele não quer saber de conflito, que ele não é de um lado nem de outro. Como é que fica essa chamada nova ordem mundial que é defendida pelo BRICS a partir desse conflito e do posicionamento brasileiro e do grupo de países em relação ao conflito? Olha, eu acho que esse conflito é uma evidência que a conformação da ordem mundial hoje, ela exige atualização, exige maior representatividade, porque nos moldes atuais não está dando conta de conter os ímpetos de alguns estados, de alguns regimes. O Brasil defende a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é um pleito histórico da diplomacia brasileira, com a expansão dos assentos de membros permanentes. Hoje, apenas 5 países ocupam esse posto e não há nenhum latino-americano, não há nenhum país africano. E a realidade de poder no final da Segunda Guerra Mundial, que é quando ocorre essa conformação, não corresponde à realidade atual, não corresponde à realidade dos desafios e dos conflitos atuais, muitas vezes assimétricos, cibernéticos, de curta duração. Então, eu acho que isso dá voz, fortalece o argumento brasileiro e de outros países também pela reforma da arquitetura global, seja ela de segurança, seja ela financeira, seja ela monetária. É preciso repensar as instituições multilaterais para que a gente não veja um desaparecimento desse sistema internacional que surge justamente para conter os ímpetos mais agressivos do Estado. A realidade é que o direito internacional, a sociedade internacional convive com dinâmicas complexas entre regras e dinâmicas de poder, que muitas vezes se sobrepõem a essas regras. Então, é preciso sempre atualizar esse sistema para que ele permaneça
perene e estável e logre, em alguma medida, evitar que o sistema internacional, que a sociedade internacional se transforme numa lei da selva. Há poucos dias do início da cúpula dos BRICS, que em 2025, repito, é realizado no Brasil, no início de julho, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e Xi Jinping, da China, anunciaram que não vêm ao encontro, que não estarão presentes. São duas ausências importantes. Em termos de relações internacionais, isso tem um simbolismo muito forte. Qual é a leitura que você faz dessas duas ausências tão importantes nessa cúpula? Bom, é interessante observar também que o BRICS passou por uma expansão muito grande nos últimos 2 anos. Uma série de países foram admitidos na condição de Estado associado. Alguns analistas veem isso também como um próprio enfraquecimento do BRICS. Um grupo tão grande, fica mais difícil você obter coordenação em determinados temas. E, de fato, a ausência de 2 dos principais líderes do BRICS, Vladimir Putin e Xi Jinping, é deletério para os esforços de um grupo que almeja ser uma contraposição ao G7, ao Ocidente, que seja. No caso do Putin, especificamente, há um receio de que ele seja detido aqui no Brasil. A gente tem que lembrar que há um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional e o Brasil, enquanto parte do Estatuto de Roma, se obriga a cumpri-la. Muito embora haja alguma controvérsia, Putin, como chefe de Estado, estaria sujeito à prisão, as imunidades dos chefes de Estado não sobreporiam ao mandato do Tribunal Penal Internacional. Por precaução, imagino, o Vladimir Putin preferiu se ausentar. Então, de fato, é uma cúpula que se mostra, em alguma medida, esvaziada. E muito embora a Rússia seja a principal promotora do BRICS, né? A Rússia é um país muito entusiasta com o BRICS e a utiliza para obter os seus objetivos geopolíticos mais amplos de conformar uma nova ordem mundial. Então, certamente, sem o principal entusiasta desse agrupamento, a reunião fica enfraquecida. E essas ausências podem sinalizar, de alguma forma, falta de apoio à liderança brasileira no BRICS em 2025? Imagino que não. Há muita coordenação entre os países, no entanto, no âmbito multilateral também há uma convergência de posições, mas outras prioridades emergem nesse momento, né? A sociedade internacional vive uma guerra tarifária, conflito entre a Rússia e a Ucrânia, conflito agora no Oriente Médio, 2 conflitos, Irã e Israel e Hamas. Então, eu acho que outras prioridades se sobrepõem nesse momento, mas que o agrupamento ele é resiliente e não significa essa ausência uma falta de deferência à presidência brasileira. A gente falou aqui de 2 conflitos que hoje ganham evidência na mídia e preocupam toda a sociedade no mundo inteiro. Irã e Israel e Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia já estão em guerra desde o ano passado, já há meses, é uma guerra que já se prolonga há muito tempo e não parece que vai ter uma solução em breve. Já o conflito de Irã e Israel, que aterrorizou todo mundo, preocupou o mundo inteiro pelas questões econômicas, ambientais e, claro, até de sobrevivência humana, enfim, não se sabe que proporções uma guerra dessa poderia ter. 12 dias e é declarado cessar-fogo pelos 2 países envolvidos, com a participação do cessar-fogo dos Estados Unidos, que interviu na guerra. Na sua leitura, a partir do seu conhecimento sobre essas relações internacionais, é um cessar-fogo sustentável? Bom, isso só o tempo dirá, né? É muito difícil estabelecer uma previsão nesse sentido. O fato é que Israel também, o Netanyahu quer a destruição do Estado iraniano e essas guerras externas mobilizam apoio político, principalmente no momento que ele estava enfraquecido. Mas como o Irã irá responder se por meio dos Houthis no Iêmen, ataques a navios mercantes no Mar Vermelho podem acontecer como uma forma de retaliação prolongada, atentados terroristas. Então, de fato, a resposta só o tempo sobre como, se o cessar-fogo vai significar uma paz duradoura, só o tempo vai dizer. Bom, Arthur, geopolítica é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Bom,
Para mim, cidadania é construção de pertencimento. É quando o indivíduo se reconhece parte de um tecido social e ali ele tem direitos, mas também tem deveres para a construção dessa coletividade. Bom, Arthur, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pelas informações e por essa boa entrevista. Obrigado, Marcelo. É um prazer. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.